RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Olá, muito boa noite. Como vai você que acompanha o Dois Toques aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Nesta segunda-feira, 17 de setembro, dia de futebol. O Internacional jogando em Chapecó, agora em intervalo de jogo, quase começando o segundo tempo, vai empatando em 1-1. Saiu na frente, acabou cedendo o empate. E amanhã, dia de retornar a Libertadores para o Grêmio, compromisso importante na Argentina contra o Atlético Tucumã. Estes e outros destaques aqui no Dois Toques desta noite, que recebe Luiz Gustavo Garrido, conselheiro do Grêmio. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Apreensão, amanhã é o dia. Não, tranquilo, a gente vai lá para tentar fazer tudo que fizemos nos outros jogos na Argentina. Jornalista Thiago Rocha, tudo bem. Obrigado pela presença. O Internacional, que o Bernardoni daqui a pouquinho vai falar, cedeu o empate na metade do primeiro tempo? Cedeu, não. O time que tá com um desfalque importante, que é o Rodrigo Dourado, né? E o Gabriel Dias não vem fazendo uma boa partida até então. Lado esquerdo comprometendo, é isso? Lado esquerdo e erro de marcação. Ayrton Bernardoni, o polêmico e irreverente, como diria o nosso querido Cadu. É, verdade. Eu tenho que lamentar, porque é o lado esquerdo do Internacional, que ó, é uma avenida. E por ali saiu a jogada, e aí 2 jogadores do Inter saltam com um jogador do Chapecoense, e esse cabeceia e faz o gol. Quer dizer, tomara que não saia disso. O empate também já estou ficando satisfeito. Bom, mas a liderança do Internacional está garantida mesmo com o empate, né? Por isso que permanecendo assim pelo saldo de gols. Mas se vencer, se conseguir fazer mais um golzinho nesse segundo tempo, já abre 2 pontos em relação ao São Paulo. E aí começa uma trajetória importante nessa briga pelo título. Agora acho que não tem como não assumir essa briga pelo título por parte do Internacional. Você pode participar e está convidado, como sempre, aqui conosco na RDC TV, além de nos acompanhar pelo 24 e 524 da NET, a participar nas nossas redes sociais, as nossas plataformas digitais. Você já sabe, @RDC TV Digital, no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no Twitter. E você já sabe, né? Pelo Facebook, o seu recado passa aqui no pé da nossa tela, na barra da nossa tela. É só você se identificar a cidade de onde está falando e mandar o seu recado para os nossos convidados dessa noite, desta segunda-feira de muito futebol, comentarem aqui na nossa bancada. E também você sabe que pode participar conosco por meio do nosso WhatsApp, o 99815-9990, está aí na tela. 99815-9990 são os nossos canais de interatividade na RDC TV. Uma pincelada então no Internacional, Bernardoni, intervalo de jogo, quase começando o segundo tempo. Erro de posicionamento, o cara passou voando para fazer o gol de empate pelo Iago? Eu acho que não só de posicionamento, porque os últimos 15 minutos o Internacional estava pedindo para tomar o gol. Escapou de tomar antes até do que esse gol que eles fizeram. Tocaram uma bola na trava, outra o Cuesta conseguiu tirar, o cara driblou 2, entrou sozinho dentro da área e não fez o gol porque o Cuesta ainda tirou para escanteio. Então estava pedindo para tomar o gol. Tomara que endireite agora no segundo tempo. Eu acho que está na hora do Leandrão começar a entrar no início do segundo tempo, porque o atual centroavante não faz medo em ninguém ali. Jonathan Alves. A minha impressão é que o Jonathan está sempre do lado contrário da bola, hein, Thiago? Não consegue fazer uma tabela no ataque do Internacional, né? Um jogador que parece estar nervoso com a camisa do Inter, não consegue ter o mesmo bom momento que teve na equipe do Barcelona de Guayaquil. E fez 2 gols, é verdade, até uma marca interessante no comparativo ao número de jogos que o Leandro Damião tem com a camisa do Internacional e anotou nessa temporada. Então a média do Jonathan Alves ali é um pouco melhor, mas é um cara que atrapalha e principalmente atrapalha as jogadas ofensivas do Internacional.
Eu acho que o ataque do Inter está sendo um problema dentro deste Campeonato Brasileiro no que se refere à posição de centroavante. Mas, querendo ou não, o Leandro Damião é um titular incontestável, porque o Leandro Damião aproxima e facilita a chegada dos homens lá de campo, seja o Nico Lopes, seja o próprio William Potker. Caso o Patrick caia pelo lado do campo também, ele ajuda nessa retenção de posse de bola e serve também como desafogo. O Jonathan Alves não consegue ganhar uma bola pelo alto. E o Leandrão incomoda a defesa. Incomoda. Não, mas o Jonathan Alves nesse sentido também incomoda. Só que ele incomoda. Ele fica lá no ele incomoda recebendo cartão, quase sendo expulso. Agora no final do primeiro tempo ele se arranjou numa confusão com o jogador do mas ele não foi culpado. O cara do Chapecoense foi maldoso. Deveria até ter levado um cartão. Além de fazer a falta, acho que ele não provocou. Ainda deu um soco na cabeça Acho dele. que ele não provocou. Não, eu acho que não. Eu acho que ele incomoda mais o torcedor do Inter do que os adversários. Ele tem dificuldade para finalizar uma jogada, né? A gente não vê uma conclusão a gol, a presença de fato dele na área como um cara posicionado, né? Daqui a pouco ele está ocupando o mesmo espaço do Potker, que o Potker com o Damião, né? Ele se mostrou um jogador inteligente, saindo lá da ponta direita, onde ele estava marcando a bandeirinha, que ele fazia até a metade desse ano. E o Odair teve a inteligência de botar ele na função dele, né? Por mais óbvio que pareça, ele joga sempre na sobra do centroavante. Só que com o Jonathan Alves eles acabam se encostando. E agora no fim do primeiro tempo, o Chico Lopes fez uma jogada pela esquerda, driblou 2 jogadores e cruzou, que deu o centroavante. Ela passou reta por dentro da área pequena e foi lá na lateral lá. O centroavante estava lá na intermediária. Quer dizer... E só uma pincelada rápida da nossa bancada aí para a gente ir para o Grêmio, né? Para a gente conversar sobre a partida de amanhã, esse momento importante para o Grêmio, de quartas de final, abrindo sua participação nas quartas de final. Um adversário que está organizadinho aí, que não pode jogar favas contadas, mas só para a gente finalizar por hora, para depois a gente retomar o Internacional com a atualização de placar e também esse segundo tempo, que falta o Rodrigo Dourado. O que significa a falta do Rodrigo Dourado, a ausência do Rodrigo Dourado para o time do Inter? Eu acho que é principalmente pelo substituto, né, do elenco do Internacional, que é o Gabriel Dias, né? Está totalmente desconecto das atuações com a camisa do Internacional. É um jogador que até quando o Internacional, logo da sua contratação, a gente entrevistou o Lisca, que trabalhou com ele na campanha ali que acabou depois com prosseguimento levando o Paraná à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e ele se mostrou bastante surpreendido com a contratação por parte do Inter do Gabriel Dias, que é um jogador que tem entrega, tem intensidade, não desiste da bola, mas num comparativo ao Rodrigo Dourado, é um jogador que não guarda a posição. O Rodrigo Dourado é um volante que tem essas limitações, principalmente no que se refere a propor o jogo, auxiliar na criação de jogadas, mas é um jogador que está sempre muito bem posicionado, está sempre protegendo a linha de defesa do Internacional, até pelo bom momento que vive o Victor Cuesta e o Rodrigo Moledo, se deve também à presença do Rodrigo Dourado. Então a ausência desse jogador é muito sentida por parte do Internacional, porque deixa o meio campo desguarnecido. Por mais que tenha o Patrick e tenha o Edenilson, que são jogadores que têm uma característica maior de marcação, o Edenilson, particularmente, só cerca, né? Marcar mesmo ele não faz. Você tem razão. O Dourado, com o Dourado no time, o Chapecoense não entrava tão fácil como está entrando. Não, e está de frente para o gol. Estão trocando passe na frente da área do Internacional, no risco da área grande, entendeu? Então, quer dizer, a falta dele eu até esperava por parte do Odair colocar o Charles, mas o Charles está voltando de lesão, né? Ficou quase 2 meses parado, então acabou, acho que, pesando nessa decisão. Mas o Gabriel Dias, eu vejo ele muito mais atuando na posição, quem sabe, até do Edenilson, não tendo o mesmo protagonismo, até a mesma qualidade de bater na bola, mas é muito mais jogador de atuar pelo lado do campo e sair com a força física, com a intensidade, do que necessariamente ser esse aí do meio campo do Inter. Tu acha que não podia botar também o Cuesta no lugar do Dourado, botar um zagueiro? Mas eu acho que é imbecilnice, né? Mas ele é técnico. Ele é técnico, mas ele é pesado, ele é lento. Vai botar o Cuesta de primeira do meio campo, vai acontecer a mesma coisa. Mas ele ficaria mais na frente da área. Não deixaria os caras entrar como os caras estão entrando. Eu acho que é um equívoco. Acho que tem que tentar manter a estrutura que vem dando certo. O Inter do Campeonato Brasileiro com essa estrutura. Vai mudar agora por causa de um jogo? Não, mudar não. Isso aí ia mudar um jogador. Sim, mas é tirar um zagueiro para botar no meio campo. Só esse. Esse que entrou no lugar do Dourado não entraria. Entendeu?
Acho que ficaria muito mais segura a defesa do que... Bom, vamos mudar de assunto, vamos passar para o Grêmio, daqui a pouco a gente recupera. Não, o Grêmio é secundário hoje. Nós vamos acompanhando o segundo tempo do Internacional, que vai tentar a vitória lá em Chapecó, e é importante para essa arrancada nesse momento, quem sabe abrir 2 pontos em relação ao São Paulo. Mas amanhã, às 15:10 da noite, né, o Grêmio joga em Tucumã, contra o Atlético Tucumã, lá na Argentina, para começar bem a sua participação nessa fase de quartas de final da Libertadores. Teoricamente, entre todos os confrontos, né, vem se apontando isso desde que houve o sorteio, que o Grêmio pegou o adversário teoricamente, no futebol é fantástico, teoricamente mais fraco. Eu gostaria de saber do Thiago, né, o repórter muito bem informado. Como é que vai o Grêmio lá o que está decidido? Sem os 2 centroavantes à disposição no grupo, né? Sem aquela polêmica da presença eterna do André ou do Jael, que vinha reconquistando seu espaço. Agora, sem centroavante, como vai o Grêmio para enfrentar o Atlético? Esse é o questionamento no que se refere a posicionamento, né, Fábio? Porque a questão é a seguinte, o que se indica é o Léo Gomes na lateral direita, a mudança que a gente até observou já no jogo contra a equipe do Paraná, onde o Léo Moura atua com as reservas, e a outra mudança que deve ocorrer nessa equipe do Grêmio é a entrada do Tassiano no meio-campo. E daí que se surgem os questionamentos. Onde é que o Tassiano vai entrar? O Tassiano no meio-campo do Grêmio já jogou mais à frente, sendo um 9 lá na frente, exercendo o falso 9, já atuou atrás, sendo a posição do Luan, e já atuou como um volante, como foi no clássico Grenal. Então, esse posicionamento do Tassiano que vai delimitar onde é que o Luan vai atuar. Se vai ser como falso 9, se vai ser um pouco mais recuado. E depende também do próprio posicionamento do Cícero. O Cícero também é um jogador que pode exercer diversas funções dentro do meio campo. O que eu acredito que vai ocorrer é o Cícero ficar um pouco mais à frente e jogar Maicon e Tassiano. É o que eu acho que vai ocorrer. Mas o Renato fez os últimos 2 treinamentos fechados, então as ideias de time ainda são muito na suposição e não mesmo no fato que pode ocorrer na partida de amanhã. E aí, Garrido, qual é a preferência do torcedor do Grêmio? Olha, preferência do torcedor, acredito que, embora com pouca amostragem, né, que o Jean-Pierre acabou dando no Clássico Grenal, mas o torcedor, se fosse perguntar diretamente para ele, possivelmente ele ia chutar um Luan de falso 9, com o Jean-Pierre trazendo um pouco a armação das jogadas, né? Mas, na realidade, a gente sabe que o Renato não costuma inventar em partida decisiva. Às vezes, parece que ele vai contra aquilo que todo mundo quer, justamente para bancar o que ele faz e ele acerta. Me parece que o Cícero vai começar jogando a partida como um falso 9, como ele cansou de fazer no início do ano. A minha única preocupação é que o time do Tucumã é um time que ele joga muito defensivamente, saindo rápido no contra-ataque. E com um time com essas características é muito complicado jogar com uma estrutura lenta. Então, a torcida do Grêmio já vem tendo um pouco essa preocupação do Cícero e do Maicon no meio-campo por essa questão da mobilidade. Então, é algo a se ver, né? Se vai dar certo ou se ele vai ter que mexer durante a partida. A consolidação do Grêmio nessa fase vitoriosa atual, né? No ano que foi campeão da Copa do Brasil há 2 anos, era com o Luan jogando nessa função mais de flutuação, mais próximo, chegando na área, com o Douglas atrás dele. Claro, o Douglas num grande momento. E aí se gostaria de observar, talvez a entrada desse atleta falasse que se destacou no Clássico Grenal, que fez um segundo tempo de muita qualidade, mas uma amostragem jovem para quartas de final, jogo na Argentina. Exatamente. Talvez seja essa a questão que o Renato carrega. Exatamente. Talvez aí de uma forma menos conservadora, acho que o Mateuzinho tá pedindo passagem para organizar esse meio campo do Grêmio. E chutaria com o Luan de falso 9, o Tassiano um pouco mais adiantado e o Mateuzinho e o Maicon ali repetindo a dupla que fazia junto com o Arthur. Mas o Grêmio ainda vive um momento um pouco de instabilidade na sua formação, porque antes todos sabiam, de 1 a 11, todo o time do Grêmio que ia entrar em campo de forma organizada e até mesmo as movimentações que todo mundo fazia. E agora com essas saídas na última janela, com algumas lesões, as coisas ficaram um pouquinho mais instáveis. Então, embora seja o período mais instável do time no ano, eu acredito que vai ser um jogo para dar algumas respostas importantes. E eu sou totalmente contra aquele torcedor que comemora a lesão de jogador do próprio time, mas às vezes o Renato também tem um pouco de sorte de
acontecerem algumas lesões que organizam a casa, né? Tem estrela até nesse caso, né? Agora o Grêmio tem que se cuidar, porque esse timezinho aí não é de jogar fora. Eu queria chegar, Bernardo. Faz 15 jogos invicto no campo deles lá. E está em primeiro no Campeonato Argentino. Está em segundo lugar lá no Argentina. Na rodada de final de semana... Tocou 3-0 lá no Tigre lá. Então é um time perigoso e o Grêmio vai ter que se cuidar. Para depois virar o jogo aqui. Vai ser difícil. E até em cima dessa observação do Bernardoni e do Garrido, por isso que eu acredito que vai entrar o Tassiano, porque o Tassiano é um jogador de mais físico, né, de mais intensidade, até para um meio campo, onde vai haver combate por parte dessa equipe do Tucumã. Eu vejo o Tassiano um pouco mais posicionado, como foi no Clássico Grenal. O primeiro tempo é o Tassiano anulando a participação do Edenilson. O Edenilson não existiu no Clássico Grenal no primeiro tempo. No segundo tempo, a partir de uma mudança do Odair, do posicionamento do Edenilson, é que o Tassiano se perde na partida e o gol sai ali até no mau posicionamento do meio-campista. Mas eu vejo até que, em razão desse time ter essa força física, ter essa força de combate e saber jogar muito sem a bola, acredito na presença do Tassiano, com o Cícero jogando um pouco mais à frente, sendo esse falso 9, entre aspas, e o Luan mais atrás, porque o Cícero entrega também uma coisa que, por exemplo, o André não conseguia entregar, que é a bola aérea. No momento que o Grêmio precisar quebrar, quem sabe, a bola para o campo de ataque, o Cícero, ele tem essa vantagem, né? Um jogador que cabeceia muito bem, né? Foi isso no São Paulo, no Santos, na própria equipe do Fluminense, né? Um jogador que tenha essa vantagem na bola aérea. Agora o Grêmio apostou tudo no André, né? A gente achava que o André vinha solucionar o problema de número 9. E olha, foi uma das maiores contratações do Grêmio esse ano. 10 milhões pagou pelo jogador e ele não está dando retorno, não. Então, não sei porquê, eu acho que ele pode responder. Diz que mandaram embora 2 médicos lá do Grêmio. Ontem foi? Ontem surgiu essa informação, né? Garrido, Thiago e Bernardoni. E 2 nomes importantes na história do Grêmio, como o Dr. Bolzoni, por exemplo, que é um cara que há 20 anos, 20 e tantos anos de Grêmio, passando por categorias de base, passando por vários momentos vencedores do Grêmio, as entre-safras também. E segundo informações do Departamento de Futebol, que é quem ficará responsável por se manifestar sobre isso, amanhã após o jogo será falado, né? Será destacada essa situação. Acho que o Saul... O que aconteceu? O Saul é o diretor médico do Grêmio, responsável pelo departamento médico. Tem alguma informação, Thiago, nova nessa segunda-feira? O que ocorreu? A gente, até no domingo, conversou com o Dr. Saul na Rádio Grenal e ele relatou que a escolha ou a tomada de decisão da saída do Márcio Bolzoni e do Felipe do Canto partiu do Duda Crefe. A Crefe ligou pro Saul e relatou, esses dois funcionários não prestam mais o serviço ao Grêmio, estão fora aí do restante da temporada. E agora se abre o questionamento, né? O porquê da saída dos dois, ou qual foi a gota d'água. O que acabou ocorrendo, até uma reportagem do portal UOL, do Jeremias Werneck, é que a gota d'água foi a lesão justamente dos 2 centroavantes. A lesão do Jael, que acabou fazendo essa artroscopia no joelho, e também a do André. E a do André foi um fato ainda mais gritante. Por quê? Porque o André já reclamava de dores durante toda a semana pré-clássico Grenal, chegou a não trabalhar por 2 dias nos treinamentos que o Grêmio realizou no CT Presidente Luiz Carvalho, e depois foi aí dado o laudo médico que ele poderia atuar no clássico, e pós a partida, o André acabou tendo diagnosticado uma lesão na panturrilha e volta daqui a 3 semanas, prejudicando e muito o Grêmio na Copa Libertadores da América, onde nos 2 jogos contra o Tucumã não vai poder contar com nenhum dos centroavantes. Aliás, e um ponto bem interessante, a recuperação do Jael está chamando a atenção por parte do Grêmio. O Grêmio está muito otimista com a recuperação do Jael e a perspectiva é que possa se ter o Jael no segundo jogo contra o Tucumã na Arena. Reduziu bastante a previsão, né? E eu acredito que, né, embora o Duda Crefe tenha sido o comunicador da decisão, eu não acredito que essa decisão tenha partido dele, né? Uma mudança com essa força dentro da estrutura profissional do Grêmio, eu não acredito que não tenha partido de outra pessoa que não o próprio Renato Portaluppi. E eu bati contigo. Porque o Renato manda em tudo lá. Ele é o dono do Grêmio, ele faz e desfaz o que ele bem entende. Quem mandou embora esses 2 médicos foi o Renato.
tenho certeza, bato contigo. Mas tem uma coisa chegou lá e disse, olha aqui, esses dois não servem mais. Não está curando o jogador, ou manda jogar e não sai fora. E o presidente, que é mandado por ele, tá certo. Não é um cara de 20 Não é bem assim, né, Bernardo? O cara é médico, sempre assim. foi correto com todos os jogadores, manda embora assim, sem mais nem menos. A gente só tem que ter, só um instante, Garrido, a gente tem que ter cuidado nesse sentido, porque vários foram os momentos, a figura do Renato, ela é polêmica de fato, né? É um cara que está acima do bem e do mal, né? Pelas conquistas, pela sua história, pela sua trajetória, pela sua personalidade, que a torcida do Grêmio comprou isso, os dirigentes compraram, mas em alguns momentos mais polêmicos em que o Renato se posicionou de uma forma forte e até, digamos assim, inapropriada para o momento, como aconteceu no último Grenal, por exemplo, o presidente do Grêmio foi lá e consertou as coisas, à sua maneira, gentilmente, de uma maneira assim, digamos, cordada, como é o perfil do presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan. Acho que não chega a treinar o presidente, Bernardoni, mas que o Renato já fez. Já aconteceu o episódio do Espinosa. Já aconteceu o episódio do Espinosa. Os jogadores do Grêmio toda hora estavam voltando para o departamento médico. O Michel saiu do departamento médico, voltou. O Marcos saiu do departamento médico, voltou. O Jael saiu do departamento médico, voltou. Será que não tem nenhuma culpa do departamento médico? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu fui atleta. Isso aí pode acontecer em qualquer jogador. O cara toda hora está voltando. Não, mas o cara que volta de uma lesão, ele volta totalmente diferente. Ele vem com a cabeça dele totalmente diferente, com medo da jogada, e isso faz com que ele se lesione de novo. Eu acho que não, é psicológico o negócio. Não chega a ser que o Renato tenha mandado, mas por óbvio partiu de alguém esse pensamento de que de repente seja melhor trocar. E também não se sabe até que ponto os próprios jogadores não dão aquele toque no professor, falando, professor, tá difícil. Mas o que representa isso, assim, nesse momento? O entendimento de que uma substituição de pessoas importantes, de relevância na própria história do Grêmio. Claro, ninguém tá como a gente acabou de falar, acima do bem e do mal, não é? Os profissionais têm momentos, enfim, às vezes as coisas ficam mais evidentes, como foi destacado pelo Thiago, muitas lesões, daqui a pouco liberando antes do tempo e tal, só que daí tem um contexto todo, tem um departamento físico, né? Vai passar pelos preparadores físicos antes de ser liberado para ir para o campo. Mas assim, essa troca, essa substituição num momento como esse, em meio ao campeonato, em meio a 2 campeonatos, 2 competições em que o Grêmio tem reais chances de bons resultados. Pô, mas no Grêmio, isso eu sou estranho. Mas no Grêmio não pode acontecer. Estranho. Sabe por quê? Porque mandaram embora o ex-treinador que foi campeão do mundo. O Espinosa. Campeão do mundo, Espinosa. No ano passado, mandaram embora assim. Porque estavam dizendo que ele que estava comandando, não era o Renato mandou ele embora. Tira ele fora. Ele não foi assim. Não foi assim. Não foi assim. Sempre defende. Não é que a imprensa sempre defende, só que tem que falar o real fato é que o Espinosa tinha que realizar uma devida função dentro do organograma do Grêmio, o Espinosa não quis cumprir, o Grêmio achou, então, não quer cumprir? Tchau e bênção. Agora é o Renato que manda em tudo também. Claro. Para, Bernardoni. Agora então o D'Alessandro manda tudo no Inter também. O que tu acha? Óbvio que não, né, Bernardoni? Ele mandava. O D'Alessandro mandava. O D'Alessandro mandava e bordava. Hoje ele está mais recuado, ele baixou um pouquinho a bola. Não briga com ninguém, obedece. Entendeu? Muito importantes para o Grêmio, e as conquistas recentes mostram isso, né? Que são profissionais com toda a competência e vai ter muita coisa aí de economia interna que vai justificar isso. E eu duvido muito que nós fiquemos sabendo o real motivo do porquê isso aconteceu, né? Mas a vida que segue, né? Espero que o Grêmio encontre profissionais tão qualificados ou mais para o departamento médico. Até mesmo com essa urgência, né? A gente sabe que as lesões elas acontecem a todo momento e um dia que se perca num tratamento pode corresponder a um jogador importante estar fora de uma partida decisiva, né? Vai entrar 2 médicos novos até eles... já tem dois no grupo. Vai o Márcio Dornelles e o Paulo Rabaldo.
Sim, mas O Romualdo também é uma figura histórica no Grêmio. Eles são melhores que os outros. Nós vamos fazer um intervalo, nós vamos fazer uma paradinha agora. Na volta do nosso intervalo, a gente vai apresentar a matéria que conta a vitória do Grêmio nesse final de semana contra o Paraná 2-0, que mantém o Grêmio na briga pelo Campeonato Brasileiro, encostadinho ali no G4. É um breve intervalo e nós já voltamos com 2 toques. De volta com o 2 toques desta segunda-feira. Só lembrando que o nosso Cadu Oliveira está dando aquela atenção especial que a nossa equipe da RDC TV sempre dá aos nossos patrocinadores, a nossa equipe que acredita no nosso trabalho e acredita no Rio Grande, como a RDC TV o faz. Canais 24 e 524 da NET com 100% de cobertura para todo o Rio Grande do Sul. Você já sabe aqui no 2 Toques a nossa hashtag RDC2Toques. Manda ver na nossa hashtag RDC2Toques. Você também pode nos acessar pelas nossas redes sociais, pelas nossas plataformas digitais RDC TV Digital. Todas elas, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. E você também tem o nosso WhatsApp à sua disposição, 99815-9990. Tá aí na tela para você não esquecer, 99815-9990. A gente aguarda o seu recado. E na nossa transmissão via Facebook, RDC TV Digital, a live no Facebook, você pode deixar ali o seu resultado, que vai passar aí no nosso rodapé da televisão, facebook.com/RDC TV Digital. Participe aqui conosco. O Internacional, no segundo tempo, contra a Chapecoense, lá na Arena Condá, em Chapecó, segue empatando em 1-1, abriu o placar do primeiro tempo, cedeu o empate, 25 minutos do segundo tempo, mas o Internacional, com esse empate, segue na liderança do Brasileiro com a mesma pontuação do São Paulo, mas na frente pelos critérios. Se vencer o jogo, já abre 2 pontos. E aí, de fato, começa a sua arrancada rumo ao título brasileiro de 2018. Mas nós vamos, falando do Grêmio, que amanhã joga, né, tem seu compromisso, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores da América em Tucumã, na Argentina, contra o Atlético. O Grêmio que fez a sua parte no Campeonato Brasileiro, segue vivo, forte, próximo ao G4, porque ganhou do Paraná. Com 20 mil pessoas na arena, o Grêmio venceu o Paraná por 2-0. Confira aí na nossa reportagem. A vitória gremista teve início com uma falta dentro da área. O atacante Alisson, aos 9 minutos do segundo tempo, em jogada individual, foi derrubado pelo defensor adversário. O pênalti bem cobrado foi convertido pelo meio-campista Douglas, que não deu chance para o goleiro Richard. O segundo gol veio através de mais uma bela jogada do atacante Alisson, levantando uma bola na área para o estreante Juninho Capixaba, que de cabeça marcou um bonito gol encobrindo o goleiro. Placar final, Grêmio 2, Paraná 0. A comemoração foi com o técnico Renato e teve duplo sentido. A vitória junto do aniversário tricolor. Feliz pela partida que fizemos, né? Isso mostra a força do grupo. Sabemos que esse é um jogo muito complicado pela situação que eles estão vivendo. Como eu disse, estão vivos ainda pelo título, estão vivos na Libertadores, no Brasileiro. E é isso, o Renato precisa de todo mundo e hoje foi a prova disso novamente. Mesmo vencendo o Paraná, o Grêmio não tem folga, porque neste domingo o Grêmio viaja em voo fretado para Tucumã, onde decide uma vaga de semifinal de Libertadores. O treinador Renato não terá nem Jael, nem André, os dois fora por lesão. Infelizmente essas coisas, essas lesões acontecem. Infelizmente pra gente nós tínhamos 2 jogadores da mesma posição com problema, mas o jogador que joga ali eu tenho confiança total. Muita gente fala assim, o Grêmio não vem fazendo gols, fez hoje, nos últimos 2 jogos não havia feito, o Grêmio está com problema de fazer gols. Eu sei que o que vale é o momento, é o presente. Mas o Grêmio até uns dias atrás era o melhor ataque do Brasil. Agora sim, né? É o momento de pensar neles. Vamos ver aí agora o que o Renato, né? Ele vai nos mostrar amanhã. Hoje é o momento de descansar um pouquinho, porque amanhã já tem a viagem, já treinamos também para que a gente possa chegar lá e fazer um grande jogo. Acho que isso o professor vai decidir, né? Temos esses dias aí para treinar, viajar amanhã no final da tarde. Vamos ver o que o professor tem de opções, ver o que ele vai optar, mas que começar jogando vai dar seu melhor. O Grêmio já vem estudado o Tucumã ou ainda não? Claro, acho que desde que saiu a gente procura assistir jogos do adversário. Ontem mesmo tive a oportunidade, a concentração de assistir ele jogando em casa. A gente sabe do apoio da torcida deles, sabemos que vai ser uma parada difícil lá sim.
Enquanto a gente analisava aí o Cebolinha na sua entrevista, suas declarações, Cebolinha que agora volta firme e forte depois da sua passagem pela seleção. O Ayrton Bernardoni estava analisando as tatuagens do jogador. Ela mexe na produtividade do jogador, é muita tatuagem. É muita tatuagem. Mas o Bernardoni critica. O corpo tem que ser preservado, não é? Botar essas porcarias aí. Ele não tá jogando muita bola? Ele não tá jogando muita bola? Thiago, ele critica o Neymar, diferente da maioria dos críticos da crônica brasileira, porque ele é caicado pelas tatuagens. O Messi não joga nada. Pelo cabelo. Mas faz a tatuagem pra quê? O Messi não joga nada. O Messi não joga nada. Só pra aparecer. Deixa o cara, o corpo do cara. Qual é a preocupação? Eu sempre queria botar uma caveira aqui no teu braço, por isso que tu... O Grêmio tá vivo no Campeonato Brasileiro, Garrido, Thiago, Bernardoni. Olha, ainda mais que ninguém tá disparando, né? O Internacional tá perdendo a chance de dar aquela... Se o Internacional empatar hoje, me voltam as esperanças, porque o Grêmio vai ficar aí a 6 pontos da liderança. E pega Ceará em casa, Fluminense fora, que anda com um time bem ganhável. O Inter mesmo demonstrou isso no jogo lá no Rio. Depois pega o Bahia em casa. Então, são jogos que nos possibilitariam aproximar e diminuir bastante essa distância de 6 pontos. E, quem sabe, sonhar com algo mais no Brasileiro também. É claro que, conforme vamos avançando na Libertadores, a questão de utilizar time misto ou time reserva pode ter algum peso na hora da pontuação. Mas eu acho que hoje aquele estigma do time reserva do Grêmio que vinha do ano passado, ele se soltou um pouco, né? Porque ano passado eram derrotas. Claro que com o time reserva muito mais vulnerável que hoje. E hoje a gente acaba vendo que nas últimas rodadas o time reserva acabou pontuando mais do que o time titular do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Então isso sim me dá alguma esperança, mas a depender do resultado de Chapecoense e Inter hoje. Bom, só um instantinho, Bernardoni, só a informação de plantão esportivo. Aos 31 do segundo tempo, entra D'Alessandro no time do Internacional, em substituição ao Nico Lopes. E agora ele resolve. D'Alessandro vai largar o Damião na cara do goleiro. O Nico teria alguma lesão, né? Se tiver alguma lesão, não sei se muscular, uma pancada, tá fazendo o gelinho ali no local e entrou o D'Alessandro. O D'Alessandro vai dar aquela agitada de final de jogo. Hoje ele entrou mais cedo que nos últimos jogos, né? Não, mas ele tem, para meio tempo, ele tem físico. Não joga porque o cara não bota ele. Certamente é um jogador muito decisivo na bola parada, né? Num escanteio, uma falta lateral, pode contribuir bastante. O jogo, pode decidir o jogo. Ainda dá o tempo de jogo pro Internacional, é importante nesse segundo tempo. Mas vamos voltar pro Grêmio, a gente segue acompanhando, 31 do segundo tempo Internacional, 1-1 contra a Chapecoense lá em Chapecó. E a nossa turma da equipe de esportes, do timaço de esportes aqui da RDC, preparou mais um material sobre a preparação do Grêmio para esse jogo contra o Atlético Tucumã. O Grêmio finalizou a sua preparação para jogar na Argentina. Vamos acompanhar. Já na Argentina, o Grêmio fez seu último treino antes de encarar o Tucumã, pelas quartas de final da Libertadores. Renato escondeu a escalação da imprensa. A única coisa que vimos foi o tradicional rachão descontraído com os jogadores. O adversário não tem tradição, mas é respeitado. Principalmente após a classificação heróica nas oitavas, quando eliminou o Atlético Nacional. Cara, sabemos que eles estão bem no Campeonato Argentino, né? E se chegaram nas quartas de finais da Libertadores é porque é um time qualificado. Então a gente está procurando neutralizar os pontos fortes deles e explorar os pontos fracos para poder sair daqui com um bom resultado. Nossa equipe está preparada, sabemos que Libertadores da América não tem jogo fácil. E a equipe deles é uma equipe forte, uma equipe boa, experiente. E a nossa equipe está bem preparada para fazer um grande jogo, sair daqui com um grande resultado para voltar para Porto Alegre tranquilo. Tantos elogios têm uma explicação. Os argentinos não sabem o que é perder em casa há 6 meses. São 11 jogos de invencibilidade na sua casa. 35 mil torcedores são aguardados neste, que deve ser o jogo mais importante da vida deles na Libertadores. Equipe muito experiente, nós podemos ver no vídeo que o professor passou pra gente, uma equipe madura, uma equipe que tem jogadores de rodada, que briga bastante, uma equipe que não tem bola perdida, chuta de vários espaços do campo, então pra gente ficar muito atento. E eles dão muito espaço também, então nossa equipe tá preparada, sabendo que vai ser guerra, então tá todo mundo pronto para essa guerra de amanhã. É a preparação. O nosso plantão esportivo aqui, a voz da consciência, da nossa produção, e fora pênalti para Chapecoense. 35 minutos do segundo tempo.
A bola teria tocado na mão do zagueiro Vitor Cuesta, o árbitro demorou um pouquinho para sinalizar, para confirmar a marcação, consultou o árbitro de fundo lá e acabou marcando o pênalti. O árbitro de fundo agora atuou... Agora, contra o Inter, eles resolveram trabalhar. Mas tem tido bastante atuação, eu tenho pelo menos notado bastante atuação do árbitro de fundo, pelo menos nessas últimas 5, 6 rodadas do Brasileiro, e realmente acertando, né? Porque antigamente... a gente brincava, né, que era um árbitro que estava lá só para ganhar o bônus dele ali, porque não faziam muita coisa. Né? Nessa conferência aí com o árbitro de fundo, confirmada a expulsão do Vitor Cuesta. E é eu não sei se ele já tinha cartão amarelo, se ele... Desfalque contra o Corinthians, né? Desfalque para o próximo jogo, desfalque importante. Na época que eu apitava, não tinha esse problema. A regra era clara, a regra do pênalti era a intenção. Se o jogador não tivesse intenção de tocar com a mão na bola ou dar um pontapé no adversário, tudo, segue o jogo. Hoje não, hoje bate no braço, uns dão, outros não dão, outros defendem lá em cima, não dá, outro dá, é uma ronha. Mas uma pergunta de leigo, de quem nunca pitou, só jogou bola, como que era perceber essa... essa é a live, a nossa live. Como que era essa análise subjetiva, né, de saber... se o jogador teve a intenção, se não teve... Aí o árbitro tinha que ter certeza... Gol da Chapecoense, 2-1, virada da Chapecoense. Como aconteceu no último jogo contra o Atlético, o Internacional vai marcando o passo, quase 40 do segundo tempo, 2-1 para a Chapecoense de virada, hein, Bernardoni? É que era fácil de ver. Tu vê que quando o cara chuta uma bola para dentro da área, tu sabe se o cara quis levar de propósito a mão na bola e não ela bater. Normalmente... hoje todos os pênaltis que estão marcados, ela bate no braço, sem a intenção do cara. Então, entendeu? A mesma coisa que por baixo, se ele pega a bola ou pega o adversário. Isso tudo tinha que ser a intenção de ver se o cara queria derrubar o cara ou não. Quer dizer, a intenção é que valia, hoje não vale mais. O Bernardoni resolveu ser gentil e responder a tua pergunta. Ele não falou sobre o gol da Chapecoense, mas nem quero falar. Eu ajudei ele. A gente não percebeu passar ali no nosso rodapé, mas teve um recado da dona Luci Rodrigues, que tu conhece bem, né, doutor Ayrton Bernardoni? Diz assim a dona Luci Rodrigues: diz pro Bernardoni, Chape vai ganhar. E ela é gremista, secadora. Estava prevendo, hein? Ela é gremista, secadora. Estava prevendo. O recado passou aí no nosso rodapé. A dona Luci, a esposa do doutor Ayrton Bernardoni, ela previu a virada da Chapecoense, gente. Estava secando lá. Fogo amigo. Está pedindo o divórcio. Mas e o que tá ali, ó. Diz pro Bernardoni, a Chape vai ganhar. A nossa produção reprisando. Tu tá sem moral em casa, hein, Bernardoni? Tá vou te dizer uma coisa, hein? Foi debaixo do rabo do cachorro. Mas agora vou Tá pior que o Paraná, hein, Bernardoni? Olha ali, atenção, ó, o jornalista Giovanni Gafforelli. É bom esse Lex Luthor. Ele deve estar se referindo a ti pelo penteado. Sabe, o Lex Luthor é um personagem importante do cinema, o adversário do Superman, né? É carequinha. Acho que ou será que é pra mim? Hein? Ou será que é pra mim? Não, acho que é pra ti. Giovanni Gafforelli, coordenador de comunicação lá da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Um abraço, obrigado pela audiência. Olha aí, ó, o Miro Veiga, boa noite, curtindo vocês direto de Laguna. Miro Veiga manda um oi para nós gaúchos aqui em Santa Catarina. Um abraço para nossa bancada. Abraço para todo mundo em Laguna, litoral catarinense, para todos os nossos amigos catarinenses e para todos os nossos gaúchos conterrâneos que vivem em Santa Catarina com as suas lindíssimas paisagens litorâneas. Nós temos aqui mais alguns recados do Rubem Pires Júnior. Fábio Ramos Berti, sou fã desse guri. O guri é a parte que eu agradeço, né, Bernardoni? Eu acho que sou eu. A gente já é guri há bastante tempo, sou eu, né? porque eu sou um guri, entendeu? Bom, a gente está amenizando, na verdade, para o Bernardoni não se invocar muito, né? Que, em geral, nos programas que nós participamos juntos, sempre que o Internacional sofre uma virada lá pelos 35, especialmente lá pelos 35 do segundo, o Bernardoni não gosta muito e fica um pouco irritado. Mas o que de fato significa isso para o Internacional, esse a se confirmar a derrota para a Chapecoense, essa marcação de troca do Colorado? Pior que o Inter joga outra fora também, joga contra o Corinthians lá em São Paulo. Então, depois é que joga duas em casa. Então, de repente, ele se recupera em casa depois.
Em casa nós não perdemos. E a gente vê que o Internacional em específico acaba tendo um pouco dessas rivalidades, tanto com o Chapecoense quanto o Corinthians, né? Por alguns passados, e acaba sendo um jogo mais encardido do que normalmente seria. Tu não vai pensar que é só contra o Internacional. Jogar contra esses times que estão lá embaixo para não cair é muito mais difícil que jogar contra os que estão no G4. A exceção do Paraná. O Paraná está fora. Esse já praticamente está não tem mais condição. Está na segunda divisão. Mas os outros todos, inclusive tem 10 que pode cair. 10, 12 pode cair. Entre o primeiro que entra ali na zona de rebaixamento até o 11º, o décimo é uma diferença de 3, 4 pontos. Dois jogos e pode mudar tudo. Bom, de segunda a sexta-feira, aqui na RDC TV, nós temos contando as notícias do dia, os principais fatos do dia com a equipe de jornalismo da RDC TV. Às 10 da noite do Jornal da RDC. Quem nos antecipa as manchetes, os destaques da edição de hoje é a nossa apresentadora Fabiane Flores. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Boa noite você de casa que está acompanhando a programação da RDC TV. Então, hoje no Jornal da RDC a gente vai falar sobre economia, porque os lojistas estão projetando um crescimento de 4% no varejo gaúcho para o segundo semestre. Tem também assuntos sobre combustível. Qual é o combustível que você utiliza? Porque um especialista ele vai nos orientar qual é o mais vantajoso para os motoristas. Tem também a política, porque o candidato Jair Bolsonaro falou ao público pela primeira vez, né, após ser esfaqueado durante ato de campanha em Minas Gerais. Tem também segurança pública, porque a polícia desarticulou quadrilha responsável por roubos, clonagem e revendas de veículos em diversas cidades aqui da região metropolitana. Todos os detalhes você já sabe, é no Jornal da RDC, às 10 horas da noite. Fábio. Também você está convidado, então, a ficar com a competência e a simpatia da Fabiane Flores, contando o resumo do dia com as informações trazidas pelo Departamento de Jornalismo da RDC TV. E depois, você também já sabe, está convidado a continuar acompanhando no Cruzando as Conversas, a partir das 10h30 da noite, a nossa ampla cobertura eleitoral. Hoje, entrevista com a candidata ao Senado pelo PSTU, Marli Chauli. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos depois com o segmento final do Dois Toques desta segunda. De volta com Dois Toques, segmento final nesta segunda-feira, em que o Internacional vai marcando passo no Campeonato Brasileiro, vai perdendo quase finalzinho de jogo, vai perdendo por 2-1. A gente viu aqui no intervalo o lance do pênalti. O Vitor Cuesta estava deitado na área. Fez uma defesa. Hein, Thiago? Estava deitado, apoiado com as mãos. A bola bateu no braço dele. Defesa Juiz da safado, área, tá louco. Juiz safado, caseiro. Pode jogar de goleiro já. O Inter tem 3 goleiros, Daniel Fernandes, Marcelo Lombo e o Cuesta. Juiz caseiro. Bernardoni, sem paixão, com a tua experiência de futebol de uma vida toda, o que o zagueiro faz deitado na área? Ele caiu, estava disputando a bola, caiu, e o cara chuta, bola bate no braço dele e o cara dá pênalti. Como que eu Tá louco. Braço estendido. Como eu queria esse Grenal no primeiro Grenal do Brasileiro, né? Que teve uma mãozinha dentro da área também, não marcaram. Que diferença faria? O Internacional nunca ganhou da Chapecoense, em Chapecó. Que toca é essa, hein? Tá acostumado. O Grêmio já foi lá e ensacou com o time reserva, goleou. Não venceu pelo Campeonato Brasileiro, né? Porque teve Copa do Brasil, o Inter chegou a vencer por 2-0, eliminou o jogo de volta, foi 2000 e... Vai faltar agora a memória, acho que foi 2011 ou 12. O Inter chegou a vencer a Chapecoense lá, mas em Campeonatos Brasileiros não, mas segue a toca aí. O Inter tomou até de 5 já lá, né? Aqui ganhou, né? Não. Em Chapecó. Em Chapecó, sim, mas aqui ganhou. Chapecó, e a torcida lá é quase meio a meio, né? O torcedor gaúcho, né? Que é uma forma, assim, a população, majoritariamente a população ali na divisa com o norte do Rio Grande do Sul, ali na região de Chapecó, Xaxim, Xanxerê, né? Aquela região tradicional, muitos gaúchos. E o Grêmio e o Internacional já mandaram muitos jogos lá em Chapecó antes dessa ascensão da Chapecoense. Agora chegou o momento da Chapecoense no campeonato ter essa recuperação, que já se dava praticamente como certo a Chapecoense no seu último ano na Série A, né? Está fora da zona de rebaixamento nesse momento. 2 vitórias consecutivas, né? De virada. Vai voltar de novo. E a Chapecoense estava com o Grêmio lá também.
Então vamos ter 3 pontinhos. Não, a Chapecoense joga com o Grêmio aqui. Não é lá? Não, é aqui. Primeiro foi lá 1-1. Complicou pra Chape. Bom, nós temos mais uns recados dos nossos telespectadores e dos nossos seguidores nas redes sociais, a turma que acompanha a live aqui no Facebook. O Regis Guimarães, sempre na audiência do programa, grande atleta do basquete, está elogiando o apresentador, falando bem do apresentador que vai ganhar um abraço, está ganhando um abraço. O Reginho, grande atleta da Sojipa, passou pelo interior de São Paulo. E também o Luiz Fernando Azevedo Garrido, que daqui a pouco vai de novo passar no pé aí no nosso rodapé da tela. Luiz Fernando Azevedo Garrido, estamos contigo amanhã, tricolor, corações e mentes, conhece, não? Essa figura aí é um grande responsável pelo meu fanatismo pelo tricolor, me acompanha nos estádios em todos os jogos. E aproveitar esse momento também para mandar um beijo para a Bruna, que é quem me deu esse alvará para eu estar aqui com vocês hoje, senão não seria possível. Olha lá, ó. Essa foto desse bonito mesmo aí. Um abraço para ele. O pai do nosso Garrido, que está conosco aqui na bancada, conselheiro do Grêmio. Bom, momentos finais do jogo do Internacional, o que se projeta agora? Dá aquele balde de água fria na fervura do Internacional, Bernardoni? O Inter estava... Que vai dizer, vai ser não perdia quanto tempo? Vai ser um jogo contra... Sim, fazia 15 esse jogo contra o América Mineiro. Vai depender do jogo com o Corinthians. Se perder também lá... Segura o coração. Informa a nossa produção. Pênalti pro Internacional. Pênalti pro Internacional. A gente não sabe ainda se... juiz safado, caseiro. Se foi. Que isso? Tá dando pênalti pro Inter, cara. D'Alessandro. O Damião foi empurrado dentro da grande área. Não se sabe se foi, mas sabe que o juiz marcou. Agora vamos ver nesses momentos, nesses minutos finais aqui do Dois Toques. D'Alessandro. Aos 48 do segundo tempo, como diria o Bernardone anteriormente. Né? Muita sorte. Olha, eu vou fazer o ambiental do nosso estúdio aqui. Tem cinegrafista quase infartando, tem integrante da bancada aqui secando, já vermelho, e tem integrante da bancada aqui dando aquela secadinha. E os jornalistas da bancada, evidente, né, Thiago? Bem tranquilo. Vai me passar esse cachorro? Vai me passar esse cachorro, né, Thiago? A mim não vai passar esse cachorro. Bom, todas as atenções voltadas a Chapecó, a gente está aqui no plantão esportivo. É o Damião quem vai bater, foi o pênalti sofrido pelo Damião. Então tá fora. Perdeu o pênalti, Leandro Damião. Damião bateu e perdeu o pênalti. E o goleiro pegou, tá pererecando ainda. Ai, Jesus Cristo. Aos 40 e muitos, o goleiro defendeu, o Jandrei defendeu. O D'Alessandro no time e dá pro Damião bater. Aqui, ó. Esse é o tipo de coisa que dá uma esfriada no caneco. Eu vou confiar aí. aqui na nossa voz da consciência. Pênalti mal batido pelo Damião. Claro que foi mal batido. Pênalti quando é defendido é mal batido. Aqui, ó, com o D'Alessandro no time e eles mandam o Damião bater. Nessa eu concordo contigo. Parece aquelas coisas que querem... Fica a dica para você que procura qualidade. Nós podemos lembrar que o Internacional foi rebaixado com o Paulão batendo um pênalti para homenagear a filha e errou, né? Então o futebol às vezes tem dessas coisas e para os gremistas nós ficamos felizes com esse tipo de coisa. O que acontece que num momento como esse o D'Alessandro não puxa a responsabilidade? Ou não se delega a responsabilidade de um momento como esse para o D'Alessandro? Aqui, ó, não tem nem palavra para dizer, ó. Se eu digo aqui, sai do ar o programa. Acaba um processinho aí. Final de jogo em Chapecó, o Internacional, esse final foi inesperado, de fato, né? O Internacional saiu vencendo o primeiro tempo, cedeu o empate. Aparentemente uma falha do setor de marcação pelo lado esquerdo, o Iago não viu o jogador da Chapecoense passar, botou a bola na área e o Moledo, né, segundo a gente consensuou aqui, marcou a bola, né? Marcou a bola e deixou o jogador da Chapecoense cabecear nas suas costas. Tomou o gol da virada no segundo tempo, metade do segundo tempo, também de pênalti, né? Um pênalti cometido pelo Vitor Cuesta, a mão na bola dentro da área, e o Vitor Cuesta, por ter levado o segundo amarelo e depois o vermelho, ao que consta, fica 2 jogos fora, é esse, Bernardoni. E aí, quando teve a chance de empatar o jogo aos 40 e muitos, finalzinho do jogo, Leandro Damião perdeu o pênalti. Banho de água fria pro Internacional, não? Cuesta, em princípio, fica
Só contra o Corinthians. E no outro jogo já entra. Só depois do julgamento que vão. Mas ele vai precisar tomar um jogo. Bom, não vou foi confiar na autoridade do árbitro referência, que é aspirante à FIFA, Ayrton Bernardoni. Quem tem que tomar um ferro se chama Michael. E outro ferro, quem tem que tomar é o Renato, que quis invadir o vestiário do Internacional no Grenal. E o Michael, porque disse um monte de besteira, um monte de bobagem para os jogadores do Inter, e ele está caneteado na súmula. Esses dois vão pegar 2 ferros. Então tá bom. Ayrton Bernardoni, Tiago, Rocha e Luiz Gustavo Garrido, muito obrigado pela participação brilhante no nosso 2 Toques de hoje. Amanhã, 2 Toques de volta, evidentemente com a apresentação do nosso comandante, nosso diretor, Cadu Oliveira. Fiquem agora acompanhando a programação da RDC TV, em seguida o Jornal da RDC e depois o Cruzando as Conversas com a cobertura eleitoral da RDC. Obrigado, boa noite, um abraço. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.